Olá, meu nome é Tássio Williams Carvalho Fernandes e vou apresentar meu projeto de pesquisa desenvolvido na especialização em ensino de ciências. O tema do trabalho é Ensino de Ciências na Educação Básica e Aprendizagem Significativa, desafios pedagógicos em uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa está sendo desenvolvida sob a orientação da professora doutora Cláudia Maria Lima da Costa. Bom, o ensino de ciências ocupa lugar relevante na educação básica por contribuir para a compreensão de fenômenos naturais, tecnológicos e sociais presentes no cotidiano dos estudantes. E o ensino de ciências ele possui um papel muito importante, um papel fundamental na educação básica, porque ele vai contribuir para que todos os estudantes possam compreender tudo isso que eu acabei de informar, né? Fenômenos naturais, tecnológicos, sociais, no dia a dia, né? E a Base Nacional Comum Curricular orienta que a área de ciências da natureza promova o desenvolvimento no letramento científico, favorecendo a compreensão crítica do mundo e a participação responsável dos estudantes em diferentes contextos sociais. Mais do que decorar conceitos, aprender ciência significa desenvolver a capacidade de observar, de investigar, de formular hipóteses e interpretar situações no nosso cotidiano. O ensino de ciências enfrenta desafios pedagógicos que podem dificultar a participação dos estudantes na construção de aprendizagens com sentido. A promoção de aprendizagens significativa exige planejamento pedagógico e contextualização dos conteúdos, mediação docente e utilização de estratégias que possibilitem a participação efetiva dos estudantes. O presente estudo delimita-se à análise de produções científicas sobre os desafios pedagógicos relacionados à promoção da aprendizagem significativa no ensino de ciência da educação básica. Busca-se compreender como a literatura aborda as dificuldades presentes nas práticas de ensino e quais estratégias pedagógicas são discutidas com possibilidades de organização de situações de aprendizagem. Quando eu falei, né, da base comum, né, que é a Base Nacional Curricular, ele destaca que o ensino ele deve promover o letramento científico, ele deve formar estudantes capazes de compreender criticamente o mundo e participar da maneira responsável da sociedade. E, entretanto, apesar dessa importância, ainda encontramos diversos desafios ainda nas práticas pedagógicas que vai dificultar uma aprendizagem realmente significativa. Quais desafios estão relacionados à promoção da aprendizagem significativa no ensino de ciência na educação básica? Os desafios pedagógicos no ensino de ciências na educação básica pode estar relacionado a, primeiro, predominância de metodologias tradicionais. Segundo, limitação dos recursos didáticos. Terceiro, dificuldade de contextualizar os conteúdos científicos. Pouca valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes no processo de aprendizagem. Esses fatores, eles podem comprometer o envolvimento dos alunos e limitar a construção dos conhecimentos mais significativos. Justificativa. Esta pesquisa ela possui relevância sobre diferentes perspectivas. Dentre elas, eu coloquei aqui. A formação científica dos estudantes requer práticas que favoreçam a observação, a investigação, a argumentação e a compreensão de fenômenos presentes no cotidiano. Do ponto de vista educacional, ela vai contribuir para compreender como o ensino de ciências pode favorecer esses aspectos, né? E no campo acadêmico, a pesquisa mostra-se relevante, porque poderá reunir e sistematizar produções científicas sobre o ensino de ciências, aprendizagem significativa e desafios pedagógicos. Nesse aspecto acadêmico, pretende reunir e sistematizar essas produções científicas sobre o processo de aprendizagem significativa e os desafios pedagógicos, oferecendo uma visão organizada da literatura. O aspecto educacional
A investigação é importante porque a aprendizagem significativa depende da relação entre os conteúdos trabalhados, os conhecimentos prévios dos estudantes e a estratégia pedagógica utilizada pelo professor. Do ponto de vista profissional, o estudo poderá auxiliar professores e futuros docentes na compreensão de desafios relacionados ao planejamento das aulas, a seleção dos recursos didáticos e a organização das estratégias metodológicas. Esse aspecto profissional, espera-se que o resultado possam auxiliar tanto os professores, assim como os futuros docentes, né, ao planejar uma aula, na escolha de uma metodologia e na organização de estratégias de ensino mais eficazes, né? Porque a busca é essa, de compreender, de levar cada vez mais o ensino para a sala de aula. O objetivo geral deste estudo é examinar os desafios pedagógicos relacionados à promoção da aprendizagem significativa no ensino de ciências da educação. E para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos 3 objetivos específicos. O primeiro, ele consiste em discutir a importância da aprendizagem significativa para o ensino de ciências na educação básica. O segundo, ele busca identificar os desafios pedagógicos apontados pela literatura. E o terceiro, ele pretende sistematizar estratégias pedagógicas relacionadas à contextualização dos conteúdos, à participação dos estudantes e à valorização dos conhecimentos prévios. Referencial teórico. Aprendizagem significativa no ensino de ciências. A aprendizagem significativa constitui uma perspectiva teórica que valoriza a relação entre os novos conhecimentos e aquilo que o estudante já sabe. Nessa abordagem, aprender não significa apenas repetir informações, mas estabelecer as relações entre conceitos, experiências e conhecimentos prévios. Segundo esse autor, David Ausubel, ele explica que os conteúdos ensinados, eles precisam apresentar significado lógico e psicológico para o estudante, favorecendo a construção de novas compreensões. Ou seja, o aprendizado acontece de uma forma mais eficiente, de uma maneira fácil, quando os novos conhecimentos conseguem estabelecer como se fosse uma relação com aquilo que o estudante já sabe, né? E a aprendizagem significativa também está relacionada à valorização da participação dos estudantes nas aulas. O professor ele precisa organizar situações e que o aluno possa formular questões, levantar hipóteses, discutir explicações, relacionar os conteúdos científicos a problemas presentes em seu contexto social, né? Dessa forma, promover a aprendizagem significa, no ensino de ciências, implica considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, selecionar conteúdos relevantes, utilizar estratégias pedagógicas coerentes e favorecer a participação ativa durante as aulas. No ensino de ciências, essa perspectiva ela vai incentivar tanto o professor como o aluno. Ou seja, o aluno ele vai criar situações, né, que possam investigar, que possam levantar ideias, que possam discutir uma determinada hipótese que foi apresentada em sala de aula, e tudo isso vai relacionar ao quê? Aos conteúdos científicos com a sua realidade. Desafios pedagógicos para a promoção da aprendizagem significativa no ensino de ciências. Entre os desafios presentes no ensino de ciências, destaca-se a predominância das práticas centradas na exposição de conteúdos e na memorização de conceitos. Entre os principais desafios encontrados no ensino de ciências está a predominância, né, de práticas centradas apenas na exposição de conteúdos e principalmente na memorização. Outro desafio refere-se à dificuldade de contextualizar os conteúdos científicos, né? E a contextualização não significa apenas apresentar exemplos cotidianos, mas estabelecer relações entre os conceitos estudados, os problemas sociais, os fenômenos naturais e a experiência dos estudantes.
O uso de metodologias participativas, experimentações, atividades investigativas e tecnologias digitais exige um planejamento, clareza de objetivos e acompanhamento de aprendizagem. Ou seja, essas atividades investigativas, essa experimentação e a tecnologia digital, eles exigem o planejamento e a formação de todos os professores. E os desafios pedagógicos relacionados à aprendizagem significativa envolvem aspectos metodológicos, curriculares, materiais e formativos. Procedimentos metodológicos. A pesquisa precisa ser desenvolvida por meio da abordagem qualitativa de caráter exploratório descritivo, utilizando como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica. Serão analisados também produções científicas, como artigos, dissertações, teses, livros e documentos oficiais. Quanto ao procedimento técnico, né, será realizado em bases reconhecidas como Google Acadêmico, ICIELO, Portal de Periódicos CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E após a seleção dos materiais, será realizada uma análise organizada em quadros e categorias, permitindo identificar os principais desafios e estratégias apontados pelo ensino de ciências, né? Resultados esperados. Espera-se que a pesquisa possibilite compreender os desafios pedagógicos relacionados à promoção de aprendizagem significativa e no ensino de ciências da educação básica, né? Pretende-se identificar como as produções científicas abordam questões relacionadas à predominância de metodologias tradicionais, à limitação de recursos didáticos, à contextualização dos conteúdos e à valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes. E, por fim, né, almeja-se que o estudo contribua para ampliar as discussões, ou seja, espera-se que o estudo ele contribua para fortalecer as discussões sobre as práticas pedagógicas que favoreçam uma aprendizagem mais significativa na educação básica. Orçamento. Para demonstrar os recursos necessários à realização da pesquisa que foi apresentada, né, no quadro, a previsão orçamentária de estudo, e mostra como se trata de uma pesquisa bibliográfica, o custo de execução é bastante reduzido. A maior parte dos recursos utilizados já está disponível, como computador, internet e acesso às bases acadêmicas. O único custo estimado refere-se a eventuais impressões, totalizando aproximadamente R$6, né, foi o valor sugerido. Isso demonstra a viabilidade financeira da pesquisa. Cronograma. O cronograma ela apresenta a organização das atividades previstas entre julho a dezembro de 2026. Nesse período serão realizadas etapas como refinamento do projeto, revisão metodológica, levantamento bibliográfico, seleção dos materiais, análise das produções científicas e elaboração do resultado parcial. Esse planejamento ele busca garantir o desenvolvimento organizado da pesquisa e o cumprimento dos prazos estabelecidos. E nós temos aqui, né, as referências utilizadas, que essa pesquisa ela está fundamentada em autores reconhecidos na área da educação e do ensino de ciências. E essas obras ela favorecem a sustentação teórica e metodológica para o desenvolvimento da pesquisa. E finalizando, considero que esta pesquisa poderá contribuir para compreender melhor os desafios pedagógicos presentes no ensino de ciências e apontar estratégias capazes de favorecer uma aprendizagem mais significativa na educação. Muito obrigado e estou à disposição a qualquer momento.